Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos ver os critérios da divisibilidade. E para isso, primeiro precisamos relembrar o que é a divisibilidade. Bom, já vimos que a divisibilidade de um número é quando a gente divide esse número por um outro número natural e o nosso resto é zero. Então, veremos aqui nesse exemplo, relembrando isso. Eu quero dividir 36 por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2, vai nos sobrar o resto 1. Agora, a gente vai dividir 16 por 2. 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 2, 16. Então, o nosso resto vai ser 0. Então, quando isso acontece, de o nosso resto ser zero, quer dizer, então, que esse número, 36, ele é divisível por 2. Para saber se um número é divisível por outro, iremos conhecer os critérios da divisibilidade. Se obedecer essas regras, a divisão será exata, ou seja, teremos um resto zero. Iremos ver os critérios da divisibilidade. Começaremos, então, pela divisibilidade por 2. Então, quando um número vai ser divisível por 2? Esse número vai ser divisível por 2 quando terminar em um número par. Ou seja, quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Toda vez que esse número terminar com esses números pares aqui, esse número vai ser um número divisível por 2. Então, veremos um exemplo. Se meu número for 150, o zero é um número par. Então, esse número é divisível por 2. 152 também é um número par. 154, 156, 158. Todos esses números terminam em números pares, logo, eles são divisíveis por 2. Vamos ver nesse exemplo. Eu quero determinar se 1480 ele é divisível por 2. Nós podemos dizer se esse número é divisível por 2 sem precisar fazer a divisão. O que a gente precisa notar? Qual é o último número que ele termina? O último número desse número aqui, ele é 0. Logo, o 0 é um número par. Se esse número é par, então ele vai ser divisível por 2. Então, a gente já pode concluir, olhando apenas para o último número, se esse número é par. Se esse número for par, ele vai ser divisível por 2. Veremos agora a divisibilidade por 3. Quando que um número vai ser divisível por 3? Um número será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Veremos um exemplo. Queremos determinar nesse exemplo se o número 62.124 ele é um número divisível por 3. Para a gente poder determinar se esse número é divisível por 3, eu preciso somar os algarismos. Se a soma dos algarismos der um número divisível por 3, logo eu concluo que esse número é um número divisível por 3. Então, a gente vai ver isso. Vou somar os algarismos. 6 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4. Essa soma vai resultar no número 15. E o número 15, ele é um número que está presente na tabuada do 3. Portanto, o número 15, ele é divisível por 3. Então, se a soma dos algarismos do número der um número divisível por 3, eu posso concluir que esse número, ele também é divisível por 3. Logo, 62.124, ele vai ser divisível por 3.
Veremos agora a divisibilidade por 4. Quando um número vai ser divisível por 4? Um número vai ser divisível por 4 se esse número terminar em 00, ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, iremos ver isso num exemplo. Então, aqui no exemplo 1, eu quero determinar se 1.300 ele vai ser um número divisível por 4. Para um número ser divisível por 4, os dois últimos algarismos devem ser 00, ou os dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. No exemplo que eu tenho aqui, eu tenho 1.300. Os dois últimos algarismos terminam em 00. Logo, eu posso concluir que esse número ele vai ser divisível por 4, porque os dois últimos algarismos são 00. Agora, no segundo exemplo, eu quero determinar se 1.736 ele é um número divisível por 4. Então, o que a gente precisa ver? Esse número não termina em 00. Então, a gente tem que ver se esses dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então, eu quero saber se o 36 é divisível por 4. Bom, o 36 ele está presente na tabuada do 4. Isso implica que o 36 é divisível por 4. Então, se o 36 ele é divisível por 4, que é os dois últimos algarismos desse número, 1.736, isso vai implicar que 1.736 ele é divisível por 4. Veremos então quando que um número vai ser divisível por 5. Um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Vamos ver um exemplo sobre isso. No exemplo sobre divisibilidade por 5, eu quero determinar se o número 42.020 ele vai ser divisível por 5. Bom, precisamos ver o quê? Qual é o último algarismo desse número? O último algarismo do número é 0. Então, ele vai ser divisível por 5. 42.020 vai ser divisível por 5, pois ele termina em 0. Agora, eu quero determinar se 6.045 ele vai ser divisível por 5. Os critérios de divisibilidade para o número 5 são: ele precisa terminar em 0 ou 5. Bom, esse número 6.045 ele termina em 5. Logo, esse número também vai ser divisível por 5. Então, esses dois números, 42.020 e 6.045, são divisíveis por 5. Agora que a gente já aprendeu os critérios da divisibilidade por 2, 3, 4 e 5, vamos ver um exemplo. Bom, observem o número 1.350. Eu quero descobrir por que números esse número 1.350 vai ser divisível. Então, a gente vai testar para os números que a gente viu os critérios da divisibilidade. Primeiro, eu vou começar pelo número 2. Eu quero determinar se 1.350 é divisível por 2. Bom, como o último algarismo desse número é um número par, eu posso dizer que 1.350 é divisível por 2. Agora, o próximo número vai ser por 3. Bom, quando que um número vai ser divisível por 3? Quando a soma dos algarismos desse número for um número divisível por 3. Então, a gente vai somar os algarismos desse número. 1 mais 3 mais 5 mais 0. Isso vai resultar no número 9. E o 9, ele é divisível por 3. Logo, 1.350, ele vai ser divisível por 3.
Agora a gente vai determinar para o número 4. Quando que um número vai ser divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos forem 0, 0 ou os dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4. Nesse caso, ele não termina em 0, 0 e nem o 50 é divisível por 4. Então, esse número não é divisível por 4. E agora a gente vai testar para o 5. Quando que o número vai ser divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou em 5. O nosso número aqui, 1350, ele termina em 0. Logo, ele é divisível por 5. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos e conseguindo acompanhar a disciplina de matemática através deles. Lembrem de postar as atividades feitas no prazo de uma semana. Bons estudos e até mais, pessoal!